Carcará. Marcelo, você falando aí diretamente do Império Doente aí. Me fala o seguinte, na tua opinião, você acha que essas pandemias que têm pego a humanidade de surpresa, começou com a retratação da peste negra, que provavelmente foi um antrax, depois a gripe espanhola, depois essas SARS que aconteceram e a gripe do H1N1, você acha que isso é decorrência da natureza mesmo dos micróbios ou de fato é um bioterrorismo atualmente? Edmundo, eu acho que a epidemia ela é decorrência da natureza. Eu vejo as questões do bioterrorismo. Primeiro, eu gostaria de não acreditar no bioterrorismo, obviamente, né? Mas claro que é sempre uma possibilidade. Mas o que acontece é que hoje você tem a expansão populacional, os seres humanos ocupando todos os rincões do meio ambiente, não é? Você tem, portanto, a aglomeração humana generalizada. E você tem, com o advento da globalização econômica, um mundo sem fronteiras, não é, Edmundo? Então, você pega um vírus silvestres que ficam se transferindo de animais para animais e que até há pouco tempo atrás, quando se transferiam para um ser humano, continha-se ali, porque nós estamos falando, por exemplo, de povos da floresta, ou de que tinham pouco contato comercial com seres da cidade, com povos da cidade, etc. E tal. Isso acabou. Então, agora, as pequenas transmissões setoriais são rapidamente multiplicadas pela aglomeração humana e pela globalização do ser humano. Soma-se a isso as mudanças que estão acontecendo nos germes, nos micróbios, nas bactérias, nos fungos e nos vírus, decorrentes da mudança climática. Não é? A mudança climática ela vai gerar um outro tipo de relacionamento entre o ser humano e o bioma. Né? Então, na minha opinião, essa epidemia, particularmente, eu rejeito um pouco a hipótese de bioterrorismo, eu rejeito. Houve uma epidemia muito parecida com essa do coronavírus 10 anos atrás, mas ela foi restrita à China, e eu não me recordo agora se foi a Singapura, Filipinas, um segundo país, e o vírus deu uma mutada da maneira bem parecida com a mutação que nós estamos vendo no vírus atual. E eu acho que realmente a epidemia está espalhando com uma velocidade grande pela globalização do ser humano, né? Dr. Vigal, a questão da ideologização da epidemia, principalmente quando as pessoas colocam como sendo uma doença da China, o senhor está dizendo que não é uma doença provocada ou fabricada, né? Eu queria que o senhor abordasse um pouco essa questão. Eu acho que a gente tem que, olha, como cientista, eu acho assim que para a gente dizer que a questão que a epidemia foi fabricada, eu gostaria de ver as evidências sobre isso. Eu acho que a ideologização ela vem como, por exemplo, essa noite passada, quando o chanceler brasileiro, né, esse primórdio da inteligência e sofisticação do pensamento intelectual, veio a público e chamou o coronavírus de comunavírus, né? O comunavírus, nós temos que combater o comunavírus, não temos que combater o coronavírus. Como se o coronavírus matasse a direita e não matasse a esquerda? Essa é a ideologização que eu te falo. Eu falo o seguinte, o bom cientista da direita e da esquerda, eles vão ter que concordar com os fatos, e primeiramente é do nosso interesse concordar com os fatos, porque a gente morre também. Os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos morrem também, assim como os nossos amigos. Eu sou só amigo de médico. Meus grandes amigos médicos, como o Edmundo, como os meus amigos de Ribeirão Preto, estão na linha de frente dessa epidemia. Então, a verdade, eu acho criminosa a questão da ideologização do debate. A evidência mostra raramente que a epidemia... Outra coisa, eu acho pouco crível. Puxa vida, né? A China foi afetada primeiro que os demais países. A epidemia começou na província de Wuhan, né? Ela afetou a China no momento em dezembro, no final de dezembro, começo de janeiro. São 4 mil, eu estou olhando os números aqui, me desculpe, estou olhando para o lado, eu quero checar os números atuais. Com toda a desinformação que na China também teve, foram 4.600 mortos,
Eu acompanhava um blog diário sobre repórteres na China, estava vendo revolta social, o povo estava se queixando contra o governo construindo hospitais rapidamente, fazendo um isolamento social exemplar. Eu acho que é interessante essa ideia de você fazer o comunavírus, né, para tentar destruir a economia mundial e jogar em você primeiro. A China, como resultado, sem ter vacina, sem ter antídoto. A China entrou esse último trimestre, ela teve um crescimento econômico negativo, que é o primeiro crescimento econômico negativo da China em 50 anos. Então, que história mais estranha é essa que eu pego, jogo um vírus no meu país, jogo o meu país na primeira contração em 50 anos, não tenho antídoto, não tenho remédio, tento conter esse vírus, morrem 4.500 pessoas, e depois eu vou ver as outras pessoas me acusando disso ser uma praga chinesa. Isso, para mim, faz pouquíssimo sentido. Agora, claro, as pessoas falam, mas a China conseguiu sem intento, porque enquanto na China morreram, com toda a sublimação, a diminuição dos dados, ao redor de 5.000 pessoas, nos Estados Unidos já morreram 46.771, no momento que eu lhe falo. Ora, mas a China também fez um esforço muito mais imperial para conter a epidemia do que os Estados Unidos, que ficou chamando, como o Brasil, de gripezinha, vamos abrir, aqui ninguém nos pega. Essa ideologização não me pega, não.